Quem é a Lúcia? Olá pessoal, meu nome é Lúcia Cardoso, eu sou nutricionista clínica funcional, tenho formação em metafísica da saúde e sou mestre em psicologia social. Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre a minha história e como nasceu o livro Nutrindo Corpo e Alma. Como nasceu a ideia de criar e escrever o livro Nutrindo Corpo e Alma? Então, o livro Nutrindo Corpo e Alma, ele nasce de uma necessidade de autocura, né? Com mais ou menos 29 para 30 anos, eu passo um trauma pessoal e vivenciando uma série de sentimentos que esse trauma me trouxe, como culpa, medo, raiva, dentro de um arquétipo de personalidade que eu tinha na época, eu acabo desenvolvendo uma doença que é a fibromialgia, né? E aí, naquele momento, eu inicio uma trajetória de tratamento mediante uma dor e sofrimento muito expressivos e eu começo a fazer o tratamento dentro da medicina tradicional, né? E aí eu sou submetida a vários tipos de uso de medicamentos anti-inflamatórios, corticoides, mielorrelaxantes, passo a tomar morfina, né? Eu tenho o corpo bastante deformado e fico com uma situação praticamente incapacitante. E durante esse processo da medicina ortodoxa, eu também começo a fazer vários tratamentos com fisioterapia, e aí eu passo por osteopatia, por fisioterapia clássica, por RPG, por acupuntura, inúmeros tratamentos, né? E chegou um momento em que, além do tratamento clássico, né, eu começo a buscar em paralelo um caminho para poder entender de onde vinha aquela dor. E aí, em paralelo ao tratamento conservador, eu vou buscar caminhos como o Reiki, e aí eu me submeto a tratamentos como o Body Talk, eu faço formação em metafísica, eu faço massagens bioenergéticas, curas xamânicas, eu passo por inúmeros tratamentos quânticos, vários centros espíritas, vários, até que, mediante o nível de dor, eu chego então, encaminhada por uma pessoa, ao lar de Frei Luís. Lá no lar de Frei Luís, eu sou recebida e submetida a uma cirurgia espiritual e a sessões de materialização, né? Aonde eu fui operada pela materialização do espírito do Dr. Frederic von Stein, em sessões de materialização que ocorriam no lar de Frei Luís. Lá eu fico 2 anos participando desses tratamentos e desenvolvendo e trabalhando como médium. Lá inicia-se o meu processo de cura, mas eu ainda tenho muitas dores e em determinado momento eu saio do lar de Frei Luís. E aí, no consultório, recebendo uma cliente muito querida, né? Quando ela vem se tratar com um diagnóstico de sarcoma, ela me viu e, mediante a dor dela, ela se coloca também e me aponta um novo caminho, que foi a casa de Padre Pio. Aí eu sou encaminhada para a casa de Padre Pio e, lá chegando na casa de Padre Pio, eu passo também por vários tratamentos e durante um ano eu sou tratada por um médico, um espírito, que era o Dr. Charles Pierre, discípulo de Hahnemann. E o Dr. Charles me trata durante um ano e ali eu recebo tratamentos dentro de sala de cura. E após um ano, eu
começo o meu trabalho como médium de cura. Então, eu trabalhei na casa de Padre Pio durante 10 anos, como médium de cura, de sala de cura, e também em sessões de materialização. A cura é a libertação de padrões e a volta para a essência original. E aí, refletindo de quando começa a ideia do livro, eu acho que ela se inicia nessa transição da minha saída do lar de Frei Luís para minha entrada na casa de Padre Pio e com essa vivência que eu tive dentro da casa de Padre Pio. Porque ao mesmo tempo que isso tudo acontecia, eu fiz a minha formação de nutrição funcional. E quando eu fiz a minha formação de nutrição funcional, eu me especializei entre a nutrição funcional com a psiconeuroendocrinoimunologia. Ou seja, eu quis compilar a relação da nutrição, da bioquímica daquele alimento e sua relação com os aspectos emocionais, com o equilíbrio hormonal e com a performance da função imunológica. E aí, associado a esse entendimento fisiológico, bioquímico, eu também faço uma formação, né, com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, lá da Pineal Mind, em São Paulo, durante 2 anos e meio, em Guarulhos. E aí, estudando a fenomenologia da mediunidade e da função da glândula pineal, eu começo a aprimorar e a entender o que se passava comigo, né? E eu faço a junção, eu não tateei em nenhum momento de linkar como a nutrição poderia auxiliar a formação e a melhora, a performance da glândula pineal. E aí começo a enveredar um estudo profundo, né? E escrever sobre a nutrição e a física quântica, a importância da nutrição na manutenção da microbiota intestinal, que é onde a gente tem a maior parte da nossa imunidade e produção de defesa inata, a importância da detoxificação, a importância da ativação mitocondrial, né? O que acontece naquela célula, como é que se gera energia ali dentro, como é que a gente modula expressão gênica, porque a nossa célula ela tem uma memória de código morfogênico que se comunica holograficamente com o corpo físico e o corpo físico com o campo sutil. Porque na realidade o corpo físico nada mais é do que uma organização de partículas energéticas. Então tudo que acontecia no corpo físico acontece no corpo espiritual e vice-versa. Então eu comecei a entrar e adentrar dentro de uma medicina mais vibracional, de uma nutrição mais vibracional, aonde a energia do alimento começava a modular a energia da célula. E aí eu fui conseguindo compreender dentro da minha prática clínica, atendendo inúmeras pessoas que várias patologias, vamos dizer assim, que elas traziam ditas como apenas e tratadas dentro do corpo físico, elas tinham uma origem de memória energética, elas tinham uma origem ancestral, elas tinham uma memória de um código morfogênico, não só de registro dessa vida, mas até de outras vidas, né? E aí eu começo a compilar todos esses assuntos e começo a realização do livro. E o que o livro Nutrindo Corpo e Alma tem a oferecer? Então, e durante todo esse processo, eu também tenho... o livro começa a se configurar e eu começo a escrever. E
E eu tenho a possibilidade de ter uma vivência grande dentro da formação de metafísica da saúde com o Luiz Gasparetto. Na época, o Luiz Gasparetto, ele cria um espaço chamado Vida e Consciência, aqui no Rio de Janeiro, aonde eu passei 5 anos da minha vida estudando com o Luiz, que é uma época que eu tenho muita saudade. O Luiz, para mim, é uma grande referência do entendimento e da procura do autoconhecimento, da busca da sua verdadeira essência, né? E aí eu começo a escrever sobre essa essência, a quântica, a energia, e o livro Nutrindo Corpo e Alma tem tudo isso. Ele tem a nutrição funcional, bioquímica, fisiológica, ele tem a interação dela com a célula, com a mitocôndria, com a Kundalini, ele tem ativação mitocondrial, ele fala o que é uma mitocôndria, como é que essa célula funciona, ele tem entendimento de cura, durante o processo e quando tudo isso acontecia ao mesmo tempo, e estudando toda a química, a bioquímica, o entendimento da importância desse alimento da Mãe Terra, que vem trazer para a gente a cura e a sua expressão, porque o alimento orgânico, o alimento produzido na natureza, ele tem uma energia que vai se agregar e vai fazer uma ação na sua célula, no seu corpo físico e no seu corpo emocional e quântico. Eu começo também a desenvolver receitas. O livro também tem receitas, não só receitas do ponto de vista da gastronomia, mas da gastronomia funcional, ou seja, do que aquele alimento está te levando com uma função antioxidante, com uma função anti-inflamatória, com uma abordagem de aumento de energia, com uma diminuição da síndrome ectoplasmática, das dores, das artralgias, de vários sintomas e doenças que inúmeras pessoas vêm a desenvolver, como estagnação de energia, e que na realidade não são doenças. E quando a gente começa a abordar esse corpo físico e esse corpo espiritual e energético, junto, o alimento é um viés, é um dos caminhos que eu abordo no livro, como a possibilidade de cura e de ter uma qualidade de saúde do indivíduo. Essa viagem, ela foi tão bonita, esse processo foi tão bonito, porque a origem da causa da dor, né, que inicia lá longe, ela tem um final quando eu estou fazendo a finalização do livro, né? Então, no capítulo final do livro, a vida me trouxe a possibilidade de ter um encontro, né? E esse encontro, ele traz para mim memórias e cenas de um passado muito pretérito, e aí esse encontro me possibilita de novo uma nova chance de fazer uma escolha, e a escolha foi não repetir o padrão. E quando eu escolhi não repetir o padrão, houve o processo de libertação total e da cura, porque a cura, ela não é só apenas a cura de uma doença, mas a cura, ela é a cura da libertação de padrões repetitivos que a nossa alma procura e que o nosso ego vai construindo ao longo do tempo por processos de crenças que a gente vai carregando. Então, eu vou dizer que o livro Nutrindo Corpo e Alma, ele é o nascimento de uma nova Lúcia. Ele é a libertação de um padrão muito pretérito. Então, eu queria convidar vocês para que vocês comprem o livro, que vocês possam adquirir o livro,
que vocês possam fazer essa viagem junto comigo, e que aqui vocês possam refletir, que esse livro possa ser uma semente para cada um de vocês, como a possibilidade de trazer à luz da consciência a possibilidade de libertação e de cura de cada um que for ler e que entrar em contato com essa obra. É isso, pessoal. Então, gratidão a todos. Eu queria agradecer a todos que me acompanham, a todos os meus pacientes, aos meus alunos e aqueles que me acompanham nas mídias e no meu canal do YouTube, aonde em breve eu espero estar trazendo mais assuntos, mais novidades e que a gente possa estudar e entrar em contato com vários outros assuntos, tá bom? Obrigada, um beijo no coração.